Hierarquia política. Como funciona numa campanha a questão da hierarquia? Olha, eu já passei por muitos dissabores com relação a essa questão de a campanha não ter definido quem manda e quem obedece. Às vezes você tem na campanha muitas pessoas que têm interesse em mandar, fazem de menos e acabam sendo prejudiciais à campanha inteira. O que pode acontecer? Você imagina, por exemplo, uma situação onde você tem um departamento de comunicação e você tem um discurso alinhado que veio, de repente, pela coordenação da campanha, pelo departamento de estratégia e marketing, alguma coisa, e o candidato não segue as orientações, ele faz o discurso do jeito que ele quer. Ou então, ao contrário, o candidato ele segue aquilo que o departamento de criação ou a coordenação da campanha estipula, mas o assessor de comunicação, aquele cara que vai lá, que é o porta-voz da campanha, vai lá e fala de forma diferente. E aí os discursos começam a ser truncados. Olha só o problema que isso pode acontecer. Ou, por exemplo, se você tem lá numa campanha aquele cara que vai ser a pessoa que vai cuidar do material de campanha, aquele cara que vai liberar o material de campanha, que vai liberar santinho, vai liberar adesivo de carro, vai liberar combustível para os carros, e ele começa a segurar ou prestigiar um candidato a mais que o outro. O que vai acontecer? E o candidato, a pessoa que é o candidato, ele determinou ao grupo deles que fosse determinadas cotas para cada candidato. Isso não é cumprido. Isso causa um problema na campanha muito grande. Por quê? Porque as pessoas começam a desacreditar da estrutura de campanha e principalmente da voz de comando. Eles não sabem mais quem é a pessoa que dá as cartas, certo? Então tudo isso precisa ser muito bem alinhado e muito bem definido, e agora o momento da pré-campanha é o momento para se fazer isso. É o momento em que você, candidato, ou você, estrutura política, precisa definir quais são os cargos e quais são as pessoas que irão ser as tomadoras de decisão. E qual é a autonomia que cada um deles vai ter dentro do processo eleitoral. Isso tem que ficar muito claro dentro do processo da campanha. Eu recomendo sempre que na campanha você tenha um núcleo duro, que eu chamo... O que é esse núcleo duro? O núcleo duro é formado por não mais do que 5 pessoas. E essas pessoas serão as pessoas que realmente terão poder de decisão. Só que elas não terão poder de decisão isolados. Eu recomendo que todos os dias, ou a cada 2 dias, ou uma vez por semana, ou nesse período agora, pelo menos uma reunião a cada 15 dias, esse núcleo duro se reúna para discutir as divergências entre eles e tomar as decisões. Então, se você tem um planejamento e você tem uma determinada linha de raciocínio ou de planejamento de campanha, as coisas vão se alterando. Cada dia é um flash, cada dia tem uma novidade. E esse núcleo deve estar reunido justamente para quê? Para alinhar como que essa campanha vai ser trabalhada. Porque o que pode acontecer? Se esse núcleo não se entende, pode acontecer tudo aquilo que eu acabei de falar. A campanha pode ficar um desastre. Por quê? Porque existe muito cacique e pouco índio. Muita gente mandando e pouca gente obedecendo. E o pessoal que está lá embaixo, que são os cabos eleitorais, ou as pessoas que vão pôr a mão na massa para poder fazer a campanha virar, elas não sabem a quem obedecer. Isso é comum. Imagine você uma situação dessa na sua campanha. Então, eu recomendo a você que, nesse momento, comece a organizar a estrutura de campanha. Comece a definir um organograma de quem são as pessoas chaves no começo da campanha. Comece pelo seu núcleo duro, as pessoas que realmente você tem que ter para tomar decisão. Quem vai ser o seu advogado no departamento jurídico? Quem vai ser a pessoa que vai coordenar a sua campanha? Se você vai ter um coordenador de campanha ou se é você mesmo. O candidato vai ter que pedir voto, quem é do departamento de comunicação, quem vai cuidar dos suprimentos e o material que vai ser distribuído, quem vai cuidar da mobilização das pessoas que vão para campo, para a rua, para poder pedir voto, certo? Você tem que ter mapeado cada uma das pessoas. E no núcleo duro você precisa ter só as pessoas chaves. Pode ter um conselheiro, uma pessoa que vai dar as dicas da experiência que ele tem. Ele não necessariamente precisa participar do processo eleitoral, mas ele pode ser uma pessoa que vai dar conselho pela vida que ele tem ou pelas campanhas que ele já participou, certo? Só que esse conselho tem que se reunir com frequência e durante a campanha é diário. Por quê? Porque cada minuto, cada momento as coisas mudam, certo? E dali deve se reunir e entrar num consenso.
sobre todas as decisões e deve se eleger quem é a pessoa que vai ser o interlocutor, a pessoa que vai conversar com toda a hierarquia. É como se fosse vamos falar, um exército, onde você tem um general e você tem os soldados. É como se fosse uma orquestra, onde você vai ter o maestro e os músicos. E cada músico tem o seu instrumento, e seu instrumento tem que tocar de acordo com o momento que ele tem que entrar em campo e com a nota certa, porque senão vai ter uma desarmonia, e o problema de uma campanha é a desarmonia. Então eu recomendo você começar a pensar nessa estrutura. Quanto mais cedo você começar a elaborar isso, quanto mais cedo você começar a pensar em como é que você vai tocar sua campanha, melhor vai ser o resultado e mais efetivo vai ser a organização. Começa agora que você está aqui, planilha quem é que vai trabalhar em que setor, tá certo? Em breve eu vou estar apresentando para vocês um modelo de organograma de campanha, tanto para prefeito como para vereador, tá? A gente vai estar disponibilizando isso. Mas agora você já pode começar a planilhar, porque você já pode começar. Porque você pode ter, às vezes, um financiador da sua campanha que ele não participa diretamente do processo eleitoral, ali da disputa de pedir voto, mas ele é peça-chave e interessada no processo. Porque o grande problema quando você cria uma estrutura de instabilidade, quando o candidato perde, todos perdem. Porque o financiador apostou em você, o candidato se lançou, botou a cara a tapa com a família dele. As pessoas que estão trabalhando na campanha, elas querem o quê? Elas querem êxito. Por quê? Porque depois que o candidato ganhar, elas esperam ou algum tipo de benefício de emprego, ou auxílio em algum determinado caso, ou eles querem que a proposta do candidato, aquilo que ele vai fazer, seja efetivo para mudar a vida dele. Sabe? E o eleitor, aquele que deposita o voto, espera as mudanças. Então, se a pessoa depositou o voto numa pessoa que não foi eleita, ela tem um sentimento de frustração. E muitas vezes isso tudo pode acontecer por uma desorganização, porque você não sabe quem é o cacique e você tem muito índio, pouco índio dentro da sua campanha. Então, estabeleça as regras agora, no período pré-eleitoral. Isso é muito importante, tá bom? Um abraço para você. Se inscreva no meu canal, aqui você tem os vídeos, os canais que você pode se inscrever, o nosso Facebook, o nosso Instagram. E eu queria fazer um convite para você, tá certo? Você que tem experiência política, que já participou de campanha, comente aqui, coloque para nós alguma situação de desarmonia ou alguma situação na campanha que você passou em que houve isso para as pessoas, que aconteceu isso, de um episódio de alguém mandava e outro não obedecia, ou alguma situação para que as pessoas que seguem possam analisar o exemplo que você vai dar e não seguir o mesmo exemplo. Tá bom? Então, se você puder contribuir, comente aqui e além disso, você pode citar pessoas que participaram para que elas também comentem, tá bom? É muito produtivo porque as pessoas que nos seguem, elas podem usar o seu exemplo para não servir de exemplo para elas, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.